Olá pessoal, hoje nós vamos ver a nossa primeira videoaula de lógica, tá? É importante estar com o seu material, então pega lá o livrinho de lógica e vamos começar a nossa aula, tá? Aqui nós vamos ver o capítulo 3. Do que trata o capítulo 3? Geometria, ângulos e outros desenhos. Então eu quero agora a atenção de vocês para o início da aula. Bom, para começarmos, a resolução das questões desse capítulo, que fala de geometria, a parte de ângulos, vamos revisar alguns conceitos, tá? Primeiro, propriedade dos ângulos internos. A soma das amplitudes dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Ou seja, em qualquer triângulo, a soma dos três ângulos sempre dá 180 graus, tá? Então, eu tenho aqui um triângulo ABC, de lados ABC, minúsculo. Então, os ângulos A, B e C, o ângulo A vermelho, o B verde, o C amarelo. Se vocês desenharem no papel e cortarem aqui essas pontas dos ângulos, tá? O vermelho, o amarelo e o verde, e unir, ele vai exatamente formar um ângulo de meia volta, que é o ângulo de 180 graus, um ângulo raso. Por isso, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre é igual a 180 graus, tá? Então, é bom relembrar isso aí. Vamos relembrar também os triângulos equilátero. O que são triângulos equiláteros? Equi, igual, Látero, lados. Então, três lados iguais e três ângulos também iguais, congruentes, ok? Então, tá aqui os ângulos amarelinhos, tá? E o triângulo isósceles, tá? Esse daqui tem dois lados iguais e os dois ângulos aqui amarelinho, ó, também são iguais, ou seja, congruentes. Então, dois lados congruentes e ângulos da base congruentes. A gente chama aqui, esse lado aqui de base, ok? Bom, importante lembrar essas propriedades aí desses triângulos, tá? Bom, gente, se a gente viu agora há pouco que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, a gente acabou de ver isso aqui. Como o triângulo equilátero tem três ângulos congruentes e a soma dos três tem que dar 180, logo cada um vai ser 180 dividido por 3, ou seja, 60 graus. Já no triângulo isósceles, tá? Isso vai variar. No triângulo equilátero não, sempre vai ser 60 graus cada ângulo interno desse triângulo, tá? Mas do isósceles depende desse ângulo aqui de cima, que tem um ângulo diferente, ok? Vamos supor que esse ângulo aqui de cima seja 40 graus. Bom, nós sabemos que a soma dos três dá 180. Então, 180 retirando já esses 40, fica 140. Aí eu vou fazer o quê? Vou dividir igualmente para esses dois, uma vez que eles são congruentes. Então, vai ficar 70 graus para cada, tá? Muito importante esses conceitos aí de triângulos, tanto do equilátero como do isósceles. Vamos lembrar agora a base média de um triângulo. Chamamos de base média de um triângulo todo o segmento com extremidades nos pontos médios de dois lados do triângulo em questão, Observe as três bases médias do triângulo abaixo, triângulo ABC. Então, eu tenho aqui o triângulo ABC, eu posso ter essa base média e essa base média, tá? Todos esses pontos aqui das bases médias são pontos médios, ou seja, ponto do meio. E a propriedade dessas bases médias é que elas são metades da base paralela a ela, ou seja, M1, M2, essa base aqui rosinha, paralelo a AB.
azul paralela a BC e essa verdinha aqui paralelo a AC, tá? Então tá aqui, deixa eu escrever em cada um o que eu acabei de falar, tá certo? Lembrando aqui, esse símbolo significa paralelo, tá? E é bom lembrar também que essa base média é a metade, tá certo? Dessa base aqui que fica paralelo a ela. Então, essa aqui, a rosinha é metade de AB, a azulzinha é metade de BC e a verdinha é metade de AC, ok? Lembrando aí esses conceitos que podem ser aplicados na resolução de algumas atividades. Bom, agora vamos fazer alguns exercícios. Bom, primeiro eu vou fazer um exercício resolvido que está na página 22, tá? Pega o livrinho de vocês, dá uma pausa, pega o livrinho, abre, lá está resolvido. Agora eu vou explicar bem detalhado. No X-Game Brasil, questão do Enem, tá? O skatista brasileiro Sandro Dias, apelidado de Mineirinho, conseguiu realizar a manobra denominada 900, na modalidade skate vertical, tornando-se o segundo atleta no mundo a conseguir esse feito. A denominação 900 refere-se ao número de graus que o atleta gira no ar em torno do seu próprio corpo, que no caso corresponde a... Bom, esses 900 graus, né, girando em torno do corpo, vai corresponder a quanto? Vamos ver a resposta. Como é uma atividade resolvida, eu vou dar a resposta e vou explicar, tá? A resposta é a letra D, 2 voltas e meias. Como é que eu faço isso, Ivoneide? Muito simples. Você sabe que quando a gente dá uma volta em torno do nosso próprio corpo, né? Tá aqui o atleta, né? O mineirinho, ele dá um giro de 360 graus. Se ele... Cadê aqui? A denominação 900. Então, se são 900 graus, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar os 900 graus, um giro completo é 360 graus, então eu vou dividir, tá? Para ver quantas vezes ele vai dar essa volta ao redor do seu próprio corpo. Então, 2 vezes, 360 dá 720, subtraindo ali, vai dar 180, baixa o zero, baixou o zero, põe aqui a vírgula. 1.800 dividido por 360, 5 vezes 360, 1.800, resto, zero. Ou seja, 2,5. 2,5 é exatamente 2 voltas e meia, tá? Bem tranquilo aí essa questão. Mas aí eu preciso saber o conceito, né? De ângulo, de giro. Então, giro completo, 360 graus, tá? Então, essa atividade está na página 22, nos exercícios resolvidos, ok? Bom, agora eu vou para os exercícios propostos, tá? Na página 23, eu vou fazer apenas a questão 1. Na figura, quanto vale x? Então, eu tenho aqui a figura, ele quer saber o valor de x. Alternativas A, B, C, D e E, né? 6, 12, 18, 20 e 24. Vamos ver qual a resposta. A resposta qual será, hein? Se vocês quiserem tentar e depois olhar a resolução, aí vocês ficam à vontade, tá? Mas aí eu vou fazer uma dessa página e daqui a pouco uma da outra, para depois vocês praticarem o restante. A resposta é 18 graus. E como é que faz isso, Ivoneide? Simples, gente. Vamos aí pelos conceitos, né? Eu fiz uma revisão bem breve no início da aula. Eu tenho aqui triângulos e ângulos. Então, o que é que eu lembro, né? Da soma dos ângulos internos, que dá 180. Então, vamos lá. Para o desenho. Esses dois ângulos são ângulos opostos pelo vértice. Conceito que vocês já sabem, tá? Então, tá aqui. Se são opostos pelo vértice, eles são congruentes. Aqui eu tenho, nesse primeiro triângulo aqui, tá? Que eu tô aqui apontando, 2 ângulos. Se eu tenho 2, eu sei que a soma dos 3 tem que dar 180. Logo, esse aqui é 180 tirando os 2 que já existem. Ou seja,
tirando esses dois vai dar 7x, né? Juntando aqui. Então, vai ficar 180 menos 7x, que também é o valor desse ângulo, uma vez que eles são congruentes, porque são opostos pelo vértice. Então, vamos colocar lá. Ok. Aí, vamos agora para esse triângulo aqui, tá? Acompanha aqui, da mesma forma. Eu já tenho nesse triângulo 6x e 2x, que dá 8x. Esse que está faltando aqui é o que está faltando para completar 180 graus, né? Vamos lá. Então, eu vou destacar aqui. Coloquei também o amarelinho aqui. A gente sabe que são opostos pelo vértice. Então, esse aqui é igual a esse, que é 180 tirando os 8x. Então, vamos colocar aqui em cima também. Vamos lá. Ok. Bom, agora eu vou trabalhar com esse triângulo aqui de cima, tá? Eu vou até fazer uma marcação nele. Eu tenho nele 3 ângulos. Deixa eu marcar. Ok. Então, quem são os 3 ângulos? Eu tenho aqui esse ângulo, 180 menos 7x, esse 180 menos 8x e esse 5x. Bom, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre é 180. Então, vamos colocar lá 180 menos 7x mais o 5x mais o 180 menos 8x. Isso tudo tem que dar igual a 180. Agora é só resolver a equação. Letra para um lado, número para o outro, tá? Lembrando que se eu mudar de lado, eu mudo o sinal. Então, vamos agora fazer as contas. Vamos lá, olha só. Menos 7 menos 8 dá menos 15. Menos 15 mais 5 dá menos 10. Então, vai ficar menos 10x. Do outro lado, 180 menos 180, 0, né? Aqui eu já corto. Vai ficar menos 180. Como a variável ficou negativa, eu vou aqui multiplicar por menos 1. Quando a gente multiplica por menos 1, né? Inverte todos os sinais. Ok. E agora? Agora ficou simples. X é igual a 180 dividido por 10. X igual a 18 graus. Bom, gente, é isso aí. Então, nessa questão, trabalhou só a soma dos ângulos internos de um triângulo, que dá sempre 180 graus. Resposta letra C, tá? Vamos para mais uma questãozinha aí. Agora eu quero na página 24, tá? Questão 9. Essa é a última questão que eu vou fazer com vocês. Depois vocês vão fazer sozinhos, ok? Questão 9. No triângulo ABC, aí vamos aqui, né? Saber ler isso aqui. O que significa isso? Medida do ângulo BAC é igual a 140 graus. Sendo M o ponto médio de BC, N o ponto médio de AB e P o ponto médio sobre o lado AC. Tal que MP é perpendicular a AC. Qual é a medida do ângulo NMP? Então, tá aqui as alternativas, 40, 50, 70 e 90 graus, tá? Vamos ver a resposta. A resposta é 90 graus. Agora, como é que faz isso? Primeiro, eu preciso fazer o esquema, fazer o desenho, senão não vou entender, tá? Então, vai lá. Vou fazer aqui, tá? Olha só o desenho, vamos entender o desenho. Triângulo ABC, aí ele diz aqui, ó, BAC, esse ângulo, tá aqui, BAC. A abertura, o ângulo fica no meio, tá? Na letrinha A. Aí o que ele diz? M tá aqui. Ponto médio, você vê que eu coloquei 2 tracinhos. Ponto médio divide ao meio, tá? Do lado BC. O N é o ponto médio do lado AC, dividiu em 2 lados iguais. E o P é o ponto médio sobre o lado AC. Então, tá aqui o P, tá o lado AC. Tá o que? MP, tá aqui o MP tracejado. É perpendicular a C, tá, gente? Tá aqui AC. Então, significa que isso aqui é 90 graus, se é perpendicular, né? Tá aqui um quadradinho já. E eu vou colocar a numeração agora, tá? Então, deixa eu colocar. Primeiro, eu vou escurecer essa reta MP, onde ele fala que é perpendicular. E vou colocar lá o 90 graus, tá? E o que é que ele quer saber, Ivone? Ah, ele quer saber, vamos voltar lá no enunciado. Qual é a medida do ângulo NMP? Então, vamos lá, ó. N
MP. Então, ele quer esse ângulo aqui, que é o que fica no meio. Vou colocar a letrinha X. Pronto. Ficou um pouquinho em cima, mas é esse ângulo aqui, tá? Então, como aqui, gente, você vê, tá exatamente no meio, e a gente se recordar do conceito de base média, que é exatamente no ponto médio, aí vocês vão recordar que essa retinha aqui, esse segmento AC, vou destacar ele aqui em vermelho, tá? E o NM, eles estão em retas paralelas, tá? Isso vem do conceito lá de base média, né? Que eu fiz uma revisão logo no início. Bom, se são paralelas, vocês aprenderam lá no conteúdo de ângulos formado por retas paralelas e uma transversal. Então, vamos considerar aqui as duas retas vermelhinhas paralelas e essa retinha azul a transversal. Logo, esse ângulo 90 graus e X do mesmo lado na parte interna. Então, eles são ângulos colaterais internos. Se eles são colaterais internos, eles são suplementares, ou seja, a soma deles dá 180 graus, tá? Então, coloquei aí, destaquei os ângulos alternos internos, então eles são suplementares. Logo, gente, quem é o valor de X? X mais 90 dá 180, logo X é 90 graus, tá? Então, aí precisa realmente recordar esses conceitos da parte de geometria, tá? Bom, pessoal, fiz alguns exemplos com vocês, né, desse capítulo 3. Agora é hora de vocês praticarem. Lembrando que essa prática é muito importante para a aprendizagem. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Primeiro, né, já tá com um livrinho, pega um caderno, se achar melhor, para ter mais espaço, tá? E no livrinho, eu quero que vocês façam a leitura do texto de abertura do capítulo, que está na página 20 e 21, tá? Faz uma leitura lá com atenção. Depois, dá uma olhadinha nas atividades resolvidas, né, que tem em todo o capítulo. Na página 22. Essas atividades ajudam, porque quando a gente for fazer uma outra parecida lá na frente, a gente tem esse suporte aí. E por fim, eu quero que vocês resolvam duas páginas, 23 e 24, tá, gente? Faz a resolução. Na próxima aula, eu vou iniciar a aula com a correção dessas atividades. Agora, quando voltar em sala, eu vou conferir, tá? Se no caderno de vocês, no módulo, tá tudo prontinho. No caso, no livrinho de lógica aqui. Eu vou fazer essa conferência. Então, conto com vocês, com a responsabilidade de vocês. Gente, obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Um beijo.